Em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal reconheceu oficialmente a união estável entre homossexuais. A decisão garante segurança jurídica, como direitos à pensão, herança e facilita até a adoção. O voto do ministro Gilmar Mendes foi decisivo. Ele foi o sexto a seguir a linha de pensamento do relator, ministro Carlos Aires Brito, a favor do reconhecimento da união estável entre homossexuais. Eu acompanho o relator e gostaria apenas de destacar mais uma vez o magnífico trabalho por ele realizado, assim como todos os votos aqui proferidos. Para alguns ministros, a omissão da análise de casos, como os das ações em questão, representaria um favorecimento ao preconceito, o que violaria a Constituição Federal. Eles entenderam que é possível dar interpretação a um artigo do Código Civil conforme a Carta Magna. O entendimento também foi amparado por decisões de fora do país. Atualmente, todos os países da Europa Ocidental já seguem essa linha. Recentemente, a Argentina, Espanha e Portugal aprovaram legislação nesse sentido e apenas que eu tenha conhecimento, 2 países obtiveram o mesmo avanço através de decisão jurisdicional, o Canadá e a África do Sul. E hoje, pelo encaminhamento da votação, também o nosso país. O ministro Joaquim Barbosa destacou que, para ele, hoje existe um descompasso entre o mundo do direito e a realidade das uniões brasileiras. A própria Constituição estabelece que o rol de direitos fundamentais do cidadão não se esgota naqueles expressamente por ela elencados. Isto é, outros podem emergir a partir do regime e dos princípios que ela própria, a Constituição, adotou, ou ainda dos tratados internacionais firmados pelo país. Eu não estou reconhecendo uma união estável homoafetiva, mas sim uma união homoafetiva estável, mediante um processo de integração analógica. Quer dizer, desvela-se por este método outra espécie de identidade familiar que se coloca ao lado daquelas formadas pelo casamento, pela união estável entre um homem e uma mulher e por qualquer dos pais e seus descendentes explicitadas no texto constitucional. Por unanimidade, o Pleno acompanhou o voto do relator. Então, proclamo o resultado. Primeiro, o Tribunal conheceu da DPF 132 como ação direta de inconstitucionalidade por votação unânime. Julgou prejudicado o primeiro pedido originariamente formulado na DPF, também por votação unânime. Rejeitou todas as preliminares, ainda por votação unânime. E, finalmente, julgou procedente ambas as ações, também por votação. Com isto, eu agradeço a Vossas Excelências e a paciência do público e declaro encerrada a sessão. E a nossa convidada para tratar desse assunto é a advogada especialista em Direito de Família, Suzana Viegas. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, essa decisão do Supremo, ela já tem efeitos imediatos? Olha, é um julgamento emblemático não só para o direito, mas para a sociedade. E uma das suas características é justamente abrir o caminho para a garantia dos direitos ali suscitados, ou seja, garantir direitos decorrentes da união entre heterossexuais para as uniões homoafetivas. É necessária agora alguma modificação na lei de união estável por parte do Congresso Nacional? Olha, a gente tem que deixar bem claro que o que aconteceu ontem foi um julgamento, ou seja, uma decisão da maior corte do país que tem seus efeitos vinculantes e para toda a sociedade. Mas também dependemos ainda de uma legislação específica que venha regulamentar isso pontualmente. Então, há um projeto de lei tramitando no Congresso, que se chama o Estatuto das Famílias, e que deverá ser retomada a discussão, porque será oportunidade para tratar do tema de maneira pontual e específica. O que se entende hoje por união estável? Ela tem o mesmo peso do casamento civil? Não, são conceitos diferentes. A união estável, ela é uma situação de fato, e o casamento é um ato formal, solene, que goza de uma prova pré-constituída, ou seja, se prova através da certidão de casamento. Hoje, quais que são os direitos que os casais do mesmo sexo têm no Brasil?
hoje, bom, os direitos que eles têm são aqueles conquistados na justiça, né? Eles têm conseguido adotar crianças, adotar filhos, né? Constituir uma família, digamos assim, completa, né? Então, tem também direitos previdenciários, tem sido conquistados vários direitos, mas o problema é que a conquista desses direitos, ela realmente percorria um caminho muito longo e árduo. Tá ok. E bom, e a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre esse tema. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Paulo Henrique, trabalho na parte bancária de vendas e eu gostaria de saber se agora está liberado a questão de homossexual estar adotando crianças. Então, está liberado de vez essa questão da adoção por casal homossexual? Olha, isso já vinha acontecendo, sendo garantido judicialmente, mas com muita dificuldade. Depois dessa decisão, que terá uma grande repercussão no Brasil todo, isso será muito mais fácil, porque teremos que interpretar esses pedidos, não somente à luz da decisão que foi proferida ontem, mas à luz dos valores constitucionais, então será bem mais fácil. Mas como é que era feita a adoção antes? O casal podia adotar ou a adoção era feita no nome apenas de um dos dois? Em virtude do preconceito, da dificuldade, a adoção era realizada normalmente por uma das partes, ou seja, unilateralmente. Hoje, com essa nova definição de família, né, a proteção do casal homoafetivo, o reconhecimento como entidade familiar, ambos terão os mesmos direitos filhos, né? Então a adoção poderá ser estendida a ambos, e é o que se espera. Como é que vai ficar a certidão de nascimento dessa criança, por exemplo? Pode constar lá o nome de dois pais, por exemplo? Não só pode, como deverá. Como nós temos um novo conceito, foi ampliada a noção de família, então da mesma forma que o coleguinha da escola tem um pai e uma mãe, ele terá ou dois pais ou duas mães. Isso para a criança é positivo? Qual é a sua opinião nesse sentido? Minha opinião é, claro, nós temos que entrar um pouco no campo da psicologia, né? Existem estudos que demonstram, de fato, que não há prejuízo para a formação da criança. Então, o que nós temos visto recentemente é um padrão, que casais homoafetivos, compostos por duas mulheres, adotariam meninos. E dois homens adotariam meninas. Mas isso não é necessariamente uma imposição. Eu acho que a questão ela não se prende ao gênero, né? Porque pai é pai, mãe é mãe, mas isso não significa que esteja ligado ao sexo da pessoa. Ok. Bom, e mais um telespectador faz uma pergunta sobre união homoafetiva. Vamos ver. Meu nome é Moroni Augusto, sou promotor de vendas. Se a pessoa já separou do parceiro, é possível ela pedir os direitos da união estável? Então, essa decisão, ela tem efeito a partir de agora para frente ou os casais que vieram se separar, isso vai atingi-los também? Sim, se as pessoas já se separaram, no plano fático, quanto mais tempo tiver passado, mais difícil você provar a existência de uma união estável, porque conforme eu falei, é uma união que existe no plano dos fatos mesmo. Você não tem um documento, via de regra, para comprovar a existência dessa união estável. Então, veja bem, se houver, por exemplo, uma escritura dizendo que houve essa união, fica mais fácil entrar em juízo, pedindo a separação, a partilha de bens também, quaisquer outros direitos que decorrem dessa relação. Mas não vejo problema nenhum para que a pessoa possa ingressar mesmo agora, algum tempo depois, pleiteando esses direitos. A união estável ela tem que ser firmada em cartório? Não necessariamente. A união estável, ela pode ser feita mediante um documento particular, mas eu recomendo fortemente que sempre seja documentada em cartório, ou seja, por meio de uma escritura declaratória que possa regulamentar questões patrimoniais e também o período de convivência, sim, a partir de quando. Na ausência desse documento, a gente poderia então provar dessa forma, né? Sim, testemunhas, tempo de... Sim, sem dúvida nenhuma. Se for necessário, prova-se em juízo mediante testemunhas, documentos, cartas, fotografias, como se faz na união estável heterossexual. Ok? E vamos ver agora mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Felipe Juliano, sou servidor público. Minha pergunta é o seguinte: os planos de saúde vão ser obrigados a colocar os parceiros como dependentes?
Eles vão ser obrigados a colocar parceiro como dependente? Olha, isso também já vinha acontecendo, né? A partir de agora, esses direitos devem ser assegurados. Não havendo a garantia do direito do segurado, né, perante o convênio, plano de saúde, ele poderá ingressar com uma ação que venha obrigar a empresa a fazer frente às obrigações contratadas. Eles poderão agora, por exemplo, financiar um imóvel utilizando a renda conjunta dos dois e esse imóvel ainda ficar no nome dos dois ou não? Olha, sem querer ser repetitiva, mas para reforçar bastante, várias situações vividas por casais homoafetivos já ocorriam no passado, né? Por exemplo, você falou na aquisição de um imóvel. A composição de renda, até mesmo antes da decisão de ontem, ela poderia existir entre irmãos, entre pessoas que sequer possuem um vínculo de parentesco, por exemplo, e aí você adquire esse bem no regime de condomínio, ou seja, não importa a participação, mas se há contribuição de ambos, a propriedade é comum. Qual que é o juízo competente agora para julgar essas ações de união estável? Sem dúvida nenhuma, o juízo das varas de família, né? Havia uma discussão anteriormente afirmando que seria de cunho obrigacional, ou seja, que o lugar para se discutir esse tipo de direito seria nas varas cíveis. Mas como há uma relação familiar, então, mais natural é que se dê perante a vara de família. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos e tenha uma boa tarde. Eu te agradeço. E veja no próximo bloco.